Eu tô meio acampado aqui, mas vamos ver. Não chegou carro, não chegou mudança, tá? É difícil. O que que vocês querem que eu espere um pouco? Como é que a gente faz? Hum, Quase todo mundo eu aqui acho, já. eu acho que pode começar. Deixa eu me organizar aqui. Aqui não tem os 10 minutos do PBL, não. Nas outras vezes eu acho que foi porque eu entrei às 9, que daí o pessoal tava entrando, não sei se vocês têm um intervalo. Às 9, não É, tem às a gente 11. estava no intervalo agora, Ah, tá. mas está todo mundo aqui, assim. Tá, deixa eu compartilhar minha tela. Certo. Aqui vocês têm um problema também de todo mundo com o vídeo desligado. Aí vocês, quando vocês dão aula e tá todo mundo com o vídeo desligado, vocês veem como é ruim, né? Agora vocês estão sentindo tendo essa experiência. Tá. Todo mundo vendo aqui meu slide, né? Beleza. Sim. Então eu vou primeiro agradecer o convite mais uma vez aí para participar desse projeto, que eu particularmente acho muito interessante do ESP Ensina. Eu, quando entrei para a economia, não tinha a mínima noção do que era economia, do que se estudava economia, e demorou muito tempo até eu entender o que é, né, o que se ensina, qual é que é o objetivo de se aprender economia. Então, eu acho que vocês que estão no ensino médio né, têm esse privilégio de ter acesso a essa informação a baixo custo, né, via internet, e de ter essa experiência, né, alguns de vocês vão fazer economia, né? Isso é uma questão de probabilidade básica aí, pelo menos acho que uns 5, 10% de vocês vão cursar economia. Isso é um lower bound, né? Imagino. Não sei se vocês estão seguindo, gerando estatísticas sobre isso. William, você tem alguma estatística de quantos alunos fizeram o Nesp Ensino e entraram na economia? É, a gente sabe os que entram para a ESP. É, Tá. geralmente tem alguns por ano. Esse ano tem o Heitor, que está aqui na chamada agora. Ele era do último curso. Tá, legal. Mas enfim, né? Então a gente tem aí 60 pessoas, uns 50 e poucos alunos aqui e uns 2, 3, 5 de vocês vão fazer economia. Então acho uma oportunidade. Geralmente a gente tem essa visão, né, que a economia está muito ligada à questão de finanças, que é uma área interessante também, mas não é só isso. E talvez aqui seja mais uma das áreas mais distantes para os alunos entenderem é a área de história econômica. Então a gente vai começar. O objetivo dessa aula vai ser apresentar para vocês o que é a história econômica, por que a gente estuda história econômica e por que isso é relevante. E é relevante não só para quem se interessa por entender o passado, mas também por quem se preocupa a entender o futuro, né? Então, o que significa entender o futuro? Entender como é que a gente gera desenvolvimento? Para onde? Que tipo de escolha a gente vai fazer daqui para frente? E esse tipo de escolha vai gerar um caminho, né, de desenvolvimento, porque desenvolvimento não ocorre no curto prazo. Desenvolvimento é algo de longo prazo. Então, a gente tem que pensar nessa escala temporal um pouco maior. Tá? Então, a gente pode pensar aqui, primeiro, o que significa história econômica. E eu sempre gosto eu geralmente atualizo as aulas, né? Acho que essa é a quinta vez que eu estou dando já essa aula do ESP Ensino. E eu sempre tento atualizar. Como eu estava me mudando, dessa vez eu não atualizei muita coisa. Então, vai ter muita repetição do último semestre. Mas vai ter repetição também porque eu acho essas coisas relevantes, né? Eu tento pensar assim, o que eu posso passar para vocês em 1 hora e pouco? É 1 hora e pouco que eu tenho, né? Eu nunca sei se é 1 hora e meia, né? Isso? Ou Uma hora e meia. 50? Tá. Se você quiser passar mais um pouco, dá também. Tá. Então eu sempre fico pensando, né? A repetição não é por preguiça, né? A repetição é pensar o que é relevante de apresentar para vocês em 1 hora e meia para vocês entenderem
Por que que essa questão é importante? Por que que vocês estão, entre aspas, perdendo tempo me escutando aqui durante 1 hora e meia? E o objetivo da história econômica é essa diferença de como vocês aprendem história na escola. E normalmente, na média, pelo menos, a forma como vocês aprendem história na escola é uma sequência de fatos, né? Então, a gente vê lá que em 1929 teve uma eleição no Brasil, e essa eleição foi disputada, daí teve o Júlio Prestes ganhou, daí teve um golpe, daí o Vargas assumiu, e o Vargas era importante porque ele fez X, Y, Z. Ou seja, vocês conhecem a história a partir de nomes, né? Normalmente são nomes de homens, né? Devido a essa baixa presença histórica das mulheres em cargos de poder. Então, e é isso que a gente chama na literatura internacional de Whig History. E a Whig History é basicamente essa história através de grandes nomes, normalmente associado a homens. A gente não está muito preocupado com essa questão aqui, né? Saber quem era o presidente, quem não era, é relevante, mas nos diz muito pouco sobre o nosso interesse. E o que é o nosso interesse em história econômica? É entender por que determinada política, por que determinado evento é relevante, e não só isso, entender quais foram os impactos desses eventos. Ou seja, eu não estou preocupado em uma sequência de fatos, eu estou preocupado em entender interpretações. Eu estou preocupado em entender relações de causalidade. Que tipo de coisa causou o quê? Essa é a grande pergunta em ciências sociais. A gente quer entender sempre causalidade e é sempre a coisa mais difícil de se compreender. E quando a gente começa a pensar em termos de causalidade, a gente começa a pensar quais fatores foram fundamentais para o que a gente quer entender. O que a gente quer entender em história econômica? A gente quer entender desenvolvimento econômico. Essa é a grande pergunta. Então, se eu estou preocupado em entender desenvolvimento econômico, eu quero entender o que gera desenvolvimento econômico. E para eu pensar o que gera desenvolvimento econômico, eu sempre tenho que pensar em causalidade. E causalidade é um negócio muito mais difícil do que vocês podem imaginar. Então, a gente está preocupado em processos históricos, não apenas fatos. E no momento que eu tenho um bom entendimento sobre esses processos históricos, sobre essa causalidade dos eventos, eu não só entendo melhor o passado, mas como eu posso utilizar o passado para ser uma forma de informar políticas públicas atuais. Quando eu entendo o que funcionou e o que não funcionou para o desenvolvimento das nações, isso ajuda a eu formular política econômica agora. A gente pode tentar falar isso no final da minha aula, a gente tentar criar esses links sobre os exemplos que eu vou dar para vocês aqui, como a gente pode usar esses exemplos para pensar a política econômica atual. Então, repito, para o início da nossa aula, história econômica, ela é interessante para quem quer entender melhor o passado e para quem quer entender melhor o presente. E, com isso, informar políticas econômicas que vão ditar o futuro. É por isso que é relevante. Então, se a gente está interessado em desenvolvimento econômico, e essa é a grande pergunta em história econômica, ou seja, o que eu quero dizer com desenvolvimento econômico? Desenvolvimento econômico é simplesmente o seguinte, pessoal. Como foi possível que as pessoas melhoraram a sua condição de vida ao longo do tempo? Isso não é uma pergunta trivial. Como eu vou mostrar para vocês, na maior parte do período histórico, as pessoas, elas não tiveram a experiência de desenvolvimento econômico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer esse gráfico. O que é esse gráfico? Aqui a gente tem a renda per capita. Tá? É um índice. Então, a gente tem um índice aqui que 1.800 a renda per capita é 1. Se em 1850 a renda tivesse dobrado, meu índice iria para 2. Né? Então, essa é a ideia. Então, não importa a questão de qual é que era o valor específico da renda, mas eu quero saber se a renda está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. E aqui a gente tem milhares de anos. Né? O que é a melhor informação, a melhor evidência que a gente tem sugere? A melhor evidência sugere que, no mundo,
entre muito, muito, muito no passado, antes do ano zero a partir do calendário da era cristã, né? Até mais ou menos o final do século XVIII, a gente não teve aumento de renda per capita no mundo. O que significa isso? Que a pessoa média, eu não estou preocupado com o rei aqui, eu não estou preocupado com os grandes nomes agora. A pessoa média no mundo, quando ela ia atingir a vida adulta, era esperado que ela tivesse o mesmo padrão de vida dos seus pais e o mesmo padrão de vida dos seus avós e dos seus tataravós, bisavós, tataravós. Ou seja, não existia uma expectativa de melhora de vida. Existia uma ideia de continuidade. E essa ausência de crescimento de renda ao longo do tempo é o que a gente chama na literatura de armadilha malthusiana. E o que significa armadilha malthusiana? É uma forma da gente dizer o seguinte, que a gente não tem uma sociedade produtiva o suficiente para gerar ganhos contínuos de renda ao longo do tempo. E por que isso acontecia? Porque quando a gente tinha um aumento de renda por algum motivo, por exemplo, eu tenho lá uma mancha solar lá no ano, não sei, 500, o norte da Europa esquenta, então a produção agrícola aumenta por um motivo completamente exógeno. Eu tenho mais comida, então as pessoas ficam mais ricas, correto? Quando as pessoas ficam mais ricas, elas têm mais filhos. Elas têm mais filhos porque as crianças sobrevivem mais. A mortalidade infantil no passado e em regiões pobres hoje em dia era muito alta, né? Então as pessoas tinham muito filhos, mas a mortalidade era muito alta também, né? Quando a gente tem um aumento de alimentos disponíveis, o que acontece? A quantidade de filhos continua alta, mas a mortalidade cai, então a população aumenta. Quando a gente tem um aumento populacional, a gente sabe que a renda está aumentando naquele momento. Só que o que acontece? Como esse aumento de produção agrícola veio de uma forma completamente exógena, não de aumentos de produtividade na agricultura, quando esse fator exógeno some, o que eu tenho? A minha produção agrícola volta para a minha média, eu não tenho alimentos suficientes para sustentar uma população tão grande, a mortalidade aumenta de novo e a população cai. Então, o que acontece? Eu tenho até momentos onde a renda pode aumentar, mas esse aumento de renda não é contínuo ao longo do tempo. Esse é o mundo malthusiano. É um mundo que, no longo prazo, eu estou sempre, a pessoa média na sociedade, igual. E mesmo que eu seja um rei, eu tenha acesso a riquezas, a probabilidade de eu morrer muito cedo também é muito alta. Ou seja, é um mundo cruel, né? É um mundo cruel onde eu posso ter uma sociedade que é um pouco mais rica que a outra, mas essa sociedade ela vai ser 2 vezes, 3 vezes mais rica do que a outra. O que acontece após o fim do mundo malthusiano, da armadilha malthusiana, é o que a gente chama de crescimento sustentado da renda, que a gente chama da grande divergência. Ou seja, alguns países agora não são apenas 3 vezes mais ricos do que outros. Alguns países agora serão 40 vezes mais ricos do que outros. Essa capacidade de eu ser 40 vezes mais rico do que outro, isso é a grande divergência. Isso é o fim do mundo malthusiano e agora eu tenho aumentos de produtividade na sociedade que são compatíveis com o crescimento populacional. Eu consigo aumentar a população, eu consigo alimentar essa população, eu consigo ofertar rendas crescentes na população. Perceba uma mudança de pensamento que eu vou ter numa sociedade onde, pela primeira vez, possivelmente na história, eu tenho a expectativa que o cidadão médio vai esperar ter uma vida melhor do que seus pais. Isso vai gerar um sistema de incentivos completamente diferente. Essa capacidade de querer ter uma vida decente, de oferecer uma vida decente para os seus filhos, ela é universal. Mas essa vontade está lá. Agora, a gente pode ver no mundo onde a gente sabe que essa vontade não vai ser realizada, e a gente pode viver num mundo onde existe a potencialidade dessa vontade ser realizada.
E aí os incentivos são completamente diferentes. Eu tenho incentivo para produzir mais. Eu tenho incentivo para aumentar minha renda e, com isso, aumentar a renda da sociedade. Então, o que a gente quer saber aqui em história econômica é muito por que a gente ficou preso nessa... Alguém tem uma pergunta? Ou só vazou um áudio louco aí? Não? Vazou um áudio louco, tá. Vou voltar aqui. Então, a gente quer saber o seguinte. Por que a gente ficou tanto tempo preso na armadilha malthusiana? O que gerou a grande divergência? Ou seja, o ponto de descontinuidade é o período da Revolução Industrial. E a terceira pergunta é, por que alguns países enriqueceram pós-Revolução Industrial e outros não? Porque se afinal eu tenho uma grande divergência, o que significa? Se eu tenho um país que é 40 vezes mais rico que o outro, eu tenho outro país que está lá embaixo, né? Então a pergunta para o desenvolvimento é, por que aquele país continua lá embaixo? Por que ele não aumenta 40 vezes a renda dele também? E todas essas são grandes questões e são questões fascinantes, né? E assim, é impossível a gente pensar em economia sem pensar nessas grandes questões, tá? Diga, Ícaro. Ícaro? Levantou a mãozinha, não falou nada. Bom, eu vou continuar aqui depois, se ele quiser perguntar, a gente... Eu não tô vendo o chat, Ele falou que tá? o microfone não tá funcionando. Não, Pode tá, mandar no tá. chat. Ah, tá. Manda no chat aí, claro que eu vou... Eu já respondo. Eu vou avançando e já respondo. Ok? Tá. Então, a motivação inicial é essa, né? A gente tem evidência que desenvolvimento ocorre a partir do momento, desenvolvimento sustentado. A gente quer saber por que essas coisas aconteceram, por que alguns países conseguiram, por que outros países não conseguiram. E isso é extremamente interessante e relevante. Essas são grandes questões. Então, história econômica está muito associada a tentar pensar essas grandes questões. Sempre baseado em teoria econômica, que nem eu vou mostrar para vocês, né, daqui a pouco. Mas antes de eu mostrar para vocês, uma pergunta óbvia é o seguinte. Como é que eu sei de uma forma quantitativa que a armadilha malthusiana existiu? Ou seja, se eu tenho um gráfico lá que no ano 0 eu tenho uma renda e no ano 1000 eu tenho a mesma renda, como é que diabos eu estou medindo isso? Eu não tenho os salários das pessoas no ano 0. Eu não tenho PIB, quer dizer, até tenho, mas não é muito confiável. Eu não tenho o PIB de Roma lá no ano 50. Como é que eu sei que essas coisas, que o padrão de vida das sociedades não está aumentando ao longo do tempo? Essa é uma outra pergunta muito, muito relevante, né? Então, como é que a gente mede o padrão de vida da população sem dados de renda? Existem uma série de formas que a gente mede isso. Eu vou mostrar para vocês algumas que são talvez mais contraintuitivas, ok? Então, uma delas está muito associado ao que eu falei antes para vocês, é com relação a expectativas de vida. A gente tem alguns dados de censo, né? Por exemplo, para a Inglaterra, a gente tem um censo lá no século XVI, e a partir desses dados de censo, a gente consegue calcular qual é que era a expectativa de vida da população. Então, no caso, para o Reino Unido, que a gente tem alguns censos entre o século XVI e o século XVIII, quando a gente calcula a expectativa de vida, o que a gente descobre? A gente descobre que a expectativa de vida não aumentou em 200, 300 anos. Então, essa é uma medida que sugere que o padrão de vida da população não está aumentando. O que significa? Isso gera uma confusão sempre, né? O que significa eu ter uma expectativa de vida de 39 anos, 37 anos, que é esse gráfico rosa aqui? Essa, pessoal, é a expectativa de vida ao nascer. Ela é baixa porque a mortalidade infantil é alta. Isso não significa que uma pessoa que tivesse 37 anos seria uma pessoa idosa. Ok? A parte biológica não mudou tanto assim. Mudou um pouco, vou mostrar para vocês. Mas ela não mudou tanto assim em 300 anos. Tá? Diferente da Omicron e do Covid, o nosso processo evolucionário é bem mais lento. Tá? Então, o que acontece?
Quando eu falo que a expectativa de vida é 37 anos, é porque a mortalidade infantil é alta. Se a pessoa atingisse 30 anos de vida, por exemplo, a expectativa de vida dela seria 60 anos. Seria muito próximo a um país pobre hoje em dia. Tá? Essa é a ideia. E o que a gente tem de evidência? A gente tem de evidência que ali, durante o século XIX, quando a gente tem já essa estabilização da Revolução Industrial, quando a gente tem essa disseminação da Revolução Industrial para outros países, a gente vê que não é só no Reino Unido, em vários outros lugares a expectativa de vida começa a aumentar. E se a expectativa de vida começa a aumentar ao nascer, o que significa isso? Significa que as pessoas estão tendo muito filhos, mas a mortalidade dessas crianças está baixa. Então a população está crescendo. E a população está crescendo no momento em que a renda está crescendo. Ou seja, é o fim do mundo malthusiano. Pelo menos para esses países no gráfico aqui. A gente vai ver que ao longo do século XX, mesmo países muito pobres que nem a Etiópia, vão sair do mundo malthusiano. Vamos lá para o chat agora. Ok, peraí. Então, o nosso amigo Ícaro pergunta. A expectativa é que essa curva continue sempre crescendo, mas não vai chegar um momento em que a gente vai entrar nessa armadilha malthusiana novamente, pelo fato de não ter mais como crescer? Eu sei que é uma dúvida meio complicada de responder, mas será que não tem alguma teoria sobre? Bom, a expectativa de vida ela vai diminuir na margem, ou seja, ela vai parar de crescer a essa velocidade no momento que a gente atingir um limite biológico. A gente não Professor, sabe... ele estava falando do anterior da renda, eu acho. Porque quando ele fez a pergunta era do STI. Tá, desculpa. Tá, então, assim, a questão de eu ter um limite de crescimento econômico é um debate válido na literatura. Existe uma literatura chamada de grande estagnação, né? E isso vem desde o século XIX já. Por exemplo, o cara que dá o nome da armadilha malthusiana, Malthus, ele era um cara pessimista com relação a esse crescimento sem fim. Ele era um cara que defendia que não teria como crescer de uma forma infinita e a gente ia entrar num período de estagnação de renda. A gente não viu ainda esse limite chegar. Por quê? Porque a gente continua crescendo produtividade na frente desse potencial limite. Agora, se a gente chegar num momento onde a gente vai ter um limite de crescimento econômico e a gente estabilizar dessa nossa nova armadilha malthusiana numa renda alta, tudo bem. O que eu não quero só é um monte de gente morrendo ao nascer. A gente não precisa pensar numa sociedade onde todo mundo vai ser bilionário, por exemplo, para os padrões de hoje. Mas uma sociedade onde todo mundo tem uma vida decente e a renda esteja estagnada lá em cima, beleza. Eu estou feliz com essa sociedade. Vocês não precisam ficar felizes com isso. Vocês jovens, né? Os jovens não têm limites, né? Os jovens querem tudo. Mas, assim, eu estou feliz, né? Se a gente... O preocupado não é se vai estagnar ou não. É onde nós vamos estagnar. Se a gente vai estagnar uma renda lá em cima, beleza. A gente vamos usar nosso tempo para outras coisas. Essa é uma interpretação marxista, aliás. Mas isso para quem fizer economia vai ter que esperar lá para o quarto ano para aprender um pouco sobre Marx. Tá? Uma visão utópica sobre o futuro. Ok? Expectativa de vida está relacionada à renda ou à qualidade da medicina disponível? Essa é uma boa pergunta. É uma combinação das duas coisas, né? Lá no passado, a expectativa de vida está muito relacionada à renda. A partir do século XX, ela é muito com relação à medicina disponível. Mas percebam, essas duas coisas não são desconectadas, né? A gente só tem uma medicina capaz de sustentar as pessoas porque a gente tem renda suficiente, a gente tem um excedente suficiente na sociedade capaz de financiar pessoas, de elas não trabalharem capinando no campo, plantando trigo, por exemplo, e elas podem ficar o tempo inteiro sentadas pensando em formas de desenvolver essa medicina. Não existe desenvolvimento de medicina sem ter renda alta. Esse é um ponto. Eu tenho que ter excedente na sociedade para isso.
Senão, se não tiver excedente, todo mundo tem que estar capinando no canto para se alimentar, no campo para se alimentar. Então, são duas coisas relacionadas. Um comentário. Além de você ter que ter desenvolvimento para a tecnologia existir, né, na medicina, você tem que ter desenvolvimento para ela estar acessível, né? Seja para as pessoas terem renda para comprar aquilo, ou para as pessoas terem renda e financiar impostos de um governo que vai financiar uma saúde pública. Exatamente. Tem que ter uma sociedade minimamente organizada para ou as pessoas terem renda para comprar, ou ter um welfare state, um estado que vá organizar a distribuição desses remédios, né? Então, assim, a gente vê que não existe, isso é um outro assunto, mas não existe sociedade desenvolvida sem o desenvolvimento de um Estado minimamente organizado para viabilizar isso. Isso é uma literatura gigante que a gente pode discutir depois. Segunda Guerra afetou bastante o Japão, sim, e entendi, faz sentido mesmo, seria uma sociedade perfeita, até mesmo utópica. Exato. A discussão das sociedades utópicas existe, é válida, mas ela tem um retorno baixo em termos de custo-oportunidade da discussão. A gente tem tanta coisa para a gente chegar numa sociedade utópica que a gente pensa sobre ela depois, né? Primeiro a gente resolve esse elemento básico, depois a gente pensa na sociedade utópica. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, uma expectativa de vida é uma das formas que a gente pode pensar como existiu ou não esse mundo malthusiano e como que o mundo malthusiano ficou para trás a partir de 1800. O interessante aqui é notar que quando o Malthus, o nosso pessimista, estava escrevendo sobre os limites do crescimento e esse mundo malthusiano, o mundo malthusiano já tinha acabado, né? O Malthus é uma das pessoas aí que tem um pior timing para escrever um livro de toda a história econômica, ok? Outra forma da gente pensar sobre como é que o padrão de vida aumentou ao longo do tempo é assumir o seguinte: mesmo que a renda não tenha aumentado substancialmente devido à produtividade baixa em diversos setores da economia, algumas tecnologias são capazes de reduzir o custo de vida substancialmente e, com isso, aumentando a renda real. Então, mesmo que a renda nominal permaneça constante, se eu tenho um choque de tecnologia que reduz o custo de vida, a minha renda real vai aumentar. Então, uma das evidências que a gente tem para isso, sobre como o mundo começa a melhorar de forma acelerada a partir do século XIX, como a gente tem esse período da grande divergência, é uma coisa muito simples, né? É o custo da iluminação. Iluminação, pessoal, é algo que a gente não pensa muito porque ela está em todos os lugares. Mas se vocês olharem lá na internet, às vezes aparece no Twitter lá uma foto de pessoas em países muito, muito pobres que têm que estudar do lado do aeroporto lá. E por que elas estão estudando do lado do aeroporto? Porque o aeroporto é o único lugar que tem luz em volta. O que significa isso? Significa que agora, elas com a luz do aeroporto, e não deveria ser assim, obviamente, elas têm a produtividade delas está aumentando. Porque antes elas não conseguiam fazer nada à noite. Agora elas conseguem estudar. Se elas tivessem acesso em casa a essa iluminação, imaginem, o tempo útil das 24 horas aumentou substancialmente. As pessoas podem utilizar a noite para pensar, para desenvolver coisas, para cuidar melhor da família, para fazer o que elas quiserem. Ou seja, quando o custo da iluminação cai, as possibilidades elas se ampliam. E isso é o início de tudo, né? A gente não tá, o desenvolvimento não é o fim, né, pessoal? O desenvolvimento é a capacidade de fazer as coisas que a gente deseja. E essa capacidade, ela é muitas vezes restrita por coisas que a gente nunca pensou antes, como falta de iluminação. E antes, por que as pessoas estavam no escuro? Por que o mundo estava no escuro? Que a gente poderia fazer uma série de analogia ao termo iluminismo aqui. Né? O iluminismo é essa questão de iluminar a escuridão. Né? A escuridão aqui seria a falta de conhecimento, o não acesso ao conhecimento. Porque até o século XIX, mais ou menos, o custo da iluminação era muito alto. Então, aqui a gente tem algumas estimativas sobre o preço por 1000 lumens. 1000 lumens seria
quantidade de luz suficiente para iluminar um quarto pequeno. E aqui há dólares dos anos 90. Aqui é muito semelhante, a inflação foi baixa durante esse período, é muito semelhante aos dólares de hoje em dia. Vocês podem multiplicar aí talvez por uns 15%, 20%, para atualizar valores atuais, tá? O que a gente vê aqui? A gente vê aqui, para eu iluminar um quarto pequeno, lá em 1800, isso era equivalente à renda de uma pessoa adulta, que seria mais ou menos $400. Ou seja, era impossível iluminar um quarto, uma casa, de uma forma contínua ao longo dos dias. Ou seja, existia vela, mas vela era cara, esse é o ponto. Então, a maioria das pessoas vivia no escuro. Ao longo do tempo, eu começo a ter alguns desenvolvimentos. Essa mudança aqui é uma tecnologia, um avanço tecnológico marginal, até que a invenção da lamparina. Só que, por que a vela e a lamparina elas eram tão caras? Porque o combustível para gerar essa energia que vai gerar a luz era muito caro. Então, como é que a gente iluminava, por exemplo, lamparinas? A gente iluminava com óleo de baleia. Então, imagine, eu tinha que ir lá no meio do mar, caçar uma baleia, pegar essa baleia, levar lá para a Inglaterra, levar lá para a França, pegar, coletar o óleo dessa baleia, transportar esse óleo e levar para casa das pessoas. Era óbvio que custava uma fortuna. Ainda mais porque boa parte dessas baleias estavam sendo caçadas no hemisfério sul, então tinha um custo de transporte gigante. O Brasil, por exemplo, a costa brasileira, era uma grande região de pesca de baleias, né, de caça de baleias. Então, eu basicamente aqui vou ter um custo variável aqui, mas na média constante ao longo do tempo. O que muda a partir da segunda metade do 19? O que gera um aumento de bem-estar substancial para as sociedades? É o seguinte, eu tinha um estoque de energia que estava no mar, que era um animal, que eu tinha que caçar, que eu tinha que buscar, que eu tinha que extrair. Agora imagine se eu tenho esse estoque enterrado no chão. Ou seja, o animal tem que se reproduzir. Imagine que eu tivesse 2 milhões de anos de baleias concentrados embaixo da terra. Quando eu encontro esses 2 milhões de anos de energia de baleia concentrada embaixo da terra, o meu custo de energia cai absurdamente. E o que são meus 2 milhões de anos concentrados na Terra? Petróleo e gás natural e coisas desse tipo. Quando eu descubro a tecnologia para fabricar querosene, eu abandono o óleo de baleia e meu custo de iluminação cai absurdamente. Ou seja, a renda das pessoas gera um aumento substancial. O custo de energia cai e eu não sou mais refém da noite agora. Isso é muito poderoso, essa é uma ideia muito poderosa. Então, todos esses desenvolvimentos aqui vêm a partir desses melhoras de tecnologia que geram aumento de renda. Ou seja, até o período da Revolução Industrial, mais ou menos, eu tenho não só a evidência de que a mortalidade era alta, mas o custo para se viver era muito alto também. E aqui depois eu tenho, né, a lâmpada elétrica, eu tenho depois a lâmpada fluorescente aqui no final, o LED depois, e hoje em dia é muito barato, tá? Tem mais chat aqui, deixa eu ver. Então, o que a gente tem, né? A gente pode medir qual é que seria esse custo para produzir essa iluminação. Então, por exemplo, lá em 1800, antes de 1800 é basicamente constante aqui, né? Eu precisaria, sei lá, de 40 horas de trabalho para produzir 1000 lumens de iluminação. Nos anos 2000, isso é menos de 1 segundo. Isso é um aumento de renda substancial. Percebam, eu posso discutir o aumento de renda entre 1000 e 1500, mas esse é um aumento marginal. O que eu estou interessado é desenvolvimento, é uma descontinuidade. Como é que eu aumento minha renda 40 vezes? Como é que eu aumento minha renda 100 vezes? Isso é desenvolvimento econômico, certo? Aliás, a gente pode pensar que essa magnitude de crescimento de renda nos ajuda a entender por que a narrativa de que alguns países cresceram explorando os outros não pode ser verdadeira por uma questão matemática. É óbvio que
na margem, alguns países cresceram mais explorando outros. Isso é óbvio, história do colonialismo e tudo mais. Mas nenhum tipo de colonialismo explica um aumento de renda de 40 vezes. Nenhuma exploração de um país específico explica esse aumento de renda. É nisso que a gente está interessado aqui. Desenvolvimento a longo prazo não é aumentar minha renda 30%. É aumentar minha renda 700, 800, 1000%. É isso que eu estou interessado. Certo? A terceira forma que a gente sabe que existia o mundo malthusiano é baseado em o que a gente chama de antropometria. Antropometria é uma série de coisas, mas especialmente é a altura das pessoas. A gente sabe que pessoas, quando elas têm menos doença na infância, quando elas têm melhor alimentação, ou seja, elas têm um consumo calórico maior, elas ficam mais altas. A gente sabe disso. E a gente sabe que uma sociedade que se alimenta melhor e tem menos doença, essa sociedade aumenta a altura ao longo do tempo. E ao longo do tempo, não em nível evolutivo, não é em nível de 10, 20 mil anos. É em 3, 4 gerações para outras. É impressionante. Né? Então, eu tenho lá um potencial biológico por motivos históricos de diferentes populações. Algumas populações podem ser um pouco mais baixas que as outras. Mas o que a gente vai notar é que, no longo prazo, essas populações não aumentam, na média, a sua altura. E a partir do século XVIII, elas aumentam. Essa é a evidência que a gente tem no mundo malthusiano também. Então, isso é uma das melhores evidências que a gente tem sobre a existência do mundo malthusiano. Por quê? Porque a gente consegue observar isso diretamente. Então, por exemplo, o fêmur é uma boa medida para estimar qual é que era a altura das pessoas. E se eu pegar um fêmur do Neolítico, que a gente tem esses dados, né? A gente tem as estruturas ósseas do Neolítico, e a gente medir o fêmur e estimar a altura da pessoa, a gente vai ver que essa altura é muito semelhante ao que existia durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Ou seja, não existia um aumento contínuo de altura nessas populações no longo prazo. E o que a gente vai ver a partir do século XVIII? A gente vai ver que esse eixo aqui é a altura em centímetros. A gente vê que a partir do século XVIII, a partir do século XIX, para vários países que entram nesse aumento de renda da Revolução Industrial, a altura média das pessoas começa a aumentar. Então, por exemplo, a gente tem aqui dados para a Suécia. A Suécia, ali em 1820, mais ou menos, a altura média da população era 1,67. Em 1920, 100 anos depois, a gente já tem aqui quase 1,74. Pessoal, percebam, a gente teve milênios sem aumento da altura da população. E a partir de agora, a gente deixa o mundo malthusiano e a gente vê que a mortalidade está caindo, a gente vê que as pessoas estão morrendo menos, elas estão se alimentando melhor e elas estão crescendo. Ou seja, sendo mais altas, que seria uma sinalização que a qualidade de vida da população está aumentando. Aqui eu sempre deixo claro esse ponto, quem é baixinho aí não precisa ficar se sentindo mal, tá? Isso é uma estimativa média da população, não tem nada a ver com a altura de vocês. Nada em desenvolvimento tem a ver com vocês, não? Nem comigo. Então não personalizem nada que eu esteja dizendo aqui para vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui de evidência? A gente tem evidência que todo mundo começa a aumentar a altura. A gente tem essa evidência para o Brasil também, a gente tem evidência para um monte de lugar. Por quê? Porque a gente tem esses registros históricos de quanto que as pessoas mediam ao longo do tempo. A métrica é a mesma, né? Então ela é muito segura para a gente ver isso. Ou a gente começa também a ter essas descobertas aí de ósseas, né? De pessoas. Às vezes até a gente já desenterrou a gente, mas hoje em dia já não é muito bem visto isso, tá? Ok. Beleza. Então, a gente sabe que a grande divergência aconteceu. Eu mostrei para vocês 3 tipos de evidência, a gente tem mais. A gente tem outros tipos de evidência que mostram que a grande divergência aconteceu. Então, pós-grande divergência, a gente pode fazer essa pergunta, que é, agora nós temos países que são realmente ricos, para níveis históricos de riqueza.
Então a pergunta óbvia é: por que alguns países são ricos e outros são pobres? Essa é a grande pergunta das ciências sociais. Essa é uma pergunta que é do interesse de todo mundo, não só de economistas. E, tradicionalmente, a história econômica é, vamos dizer assim, não vou dizer responsável, porque ninguém tem essa obrigatoriedade, mas é o guarda-chuva que junta as possíveis respostas para essa questão tão importante. Por quê? Porque se eu quero entender por que alguns países são ricos e outros são pobres, essa é uma pergunta de longo prazo. E quando eu penso em longo prazo, eu estou falando sobre história econômica. Então, a gente tem que entender melhor a trajetória dos países, como é que a gente mede, o que os países fizeram certo ou errado, e para isso a gente tem que entender sobre causalidade, que foi o que eu falei para vocês lá no início da aula. Então, como é que a compreensão da história econômica nos ajuda a responder essa pergunta? O fato de que alguns países são ricos e são pobres nos leva à pergunta inicial, que é a seguinte: se eu sei que, na média, os países começam a crescer durante o período da Revolução Industrial, uma das grandes perguntas que existem nas ciências sociais é: por que a Revolução Industrial aconteceu? E segundo, por que a Revolução Industrial foi na Europa? Esse é um debate infinito, pessoal. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui dentro desse debate são perguntas não óbvias. Por quê? Porque o fato da Revolução Industrial ter ocorrido na Europa é interessante, porque a Europa ela não era a região mais rica no período anterior à Revolução Industrial. Como é que a gente sabe que a Europa não era o período mais rico? Ou seja, partes do Oriente Médio, claramente, e da Ásia também, claramente estavam na frente da Europa no período ali que a gente chama de Baixa Idade Média, que é entre 800 e 1300, ou seja, até o século XIV, até o início do século XV. Lembrando, essas diferenças elas eram pequenas, a gente está no mundo malthusiano aqui. Mas a gente sabe que partes do Oriente Médio e da Ásia eram um pouco mais ricos do que a Europa. E como é que a gente mede a renda aqui durante esse período entre essas regiões? Uma das formas que a gente tem para isso é ver adensamentos urbanos, ou seja, a população urbana de cada região desse mapa aí. Por quê? Porque quanto maior fosse a população urbana, isso significava que existia uma agricultura minimamente organizada e produtiva para sustentar uma população urbana. Ou seja, eu tenho uma sociedade que é capaz de produzir um excedente para sustentar as pessoas que estão na cidade, onde elas se especializam em comércio, em conhecimento, em qualquer coisa. Se tem alguém lá, um pensador na cidade, que não precisa capinar para sobreviver, é porque tem um excedente da agricultura que está gerando esse produto, está alimentando ele na cidade. Então, uma das formas que a gente vê de desigualdade de renda entre países, entre regiões, né, no passado, é ver regiões que possuíam grandes populações urbanas. Essa é a ideia. E o que é esse gráfico aqui? Imagina o seguinte: eu tenho uma cidade lá, sei lá, em Portugal, tá? Nesse cantinho aqui. E daí eu tenho só 3 cidades com uma população significativa em Portugal. A população significativa nesse período era acima de 5.000 pessoas, essa é a regra. E aí eu tenho uma outra região aqui no meio, onde eu tenho 3 cidades onde a população é de 25.000. O que é esse gráfico aqui? Esse gráfico está gerando o centroide da distribuição de população entre diferentes regiões. Ou seja, se eu tenho 25.000, 25.000, 25.000, 5.000, 5.000, 5.000, se eu calcular o centroide, ele vai ficar mais para a direita do que para a esquerda. Por quê? Porque a população está mais adensada na direita do que na esquerda do mapa. É isso. Então, tem um pessoal lá que calculou a população urbana de um monte de região da Europa, da Ásia, do Oriente Médio durante esse período e calculou o centroide para cada período. Então, o que significa eu ter um centroide em 800 nessa região aqui? Quer dizer que a maior parte dos adensamentos urbanos estão nessa região, não nessa região. Não no noroeste da Europa. E o que a gente vê ao longo do tempo? A gente vê de uma forma contínua
o centroide migrando em direção a basicamente Inglaterra, Holanda e Bélgica. Essa vai ser o grande crescimento populacional que a gente vai ter, vai estar lá em cima, né? Ou seja, esse centroide vai sendo puxado para o noroeste da Europa, que é onde vai ocorrer a Revolução Industrial, certo? Então, a gente sabe que lá no início não era a Europa, mas quando ocorreu a Revolução Industrial, já era a Europa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, bom, por que ocorreu essa mudança no longo prazo? Será que a população da Europa mudou? Será que a população da região do Oriente Médio mudou? O que está gerando essa questão? Então, de novo, essa é uma das grandes perguntas que a gente tem em história econômica e dentro das ciências sociais. Então, vamos tentar pensar o seguinte, né? Quando eu faço a pergunta para vocês, por que alguns países são ricos e outros são pobres? Por que a Inglaterra é Inglaterra e o Brasil é o Brasil? E vocês têm uma série de respostas na cabeça. Essas respostas, elas geralmente vocês escutaram, sei lá, no colégio, vocês escutaram na família de vocês conversaram com os amigos e amigas de vocês e fizeram hipóteses sobre por que essas, né? Por que o Brasil é pobre, por que Então, a primeira pergunta a primeira questão que eu gosto de responder para vocês aqui, que a literatura sugere, é o seguinte. Uma das coisas mais básicas e, obviamente, erradas que a gente tem é o seguinte argumento, né? O Brasil ele é pobre porque ele foi colonizado por Portugal. Se a gente tivesse sido colonizado lá pelos holandeses, que nem teve a ocupação holandesa no final do século XVI em Pernambuco, tudo seria diferente. Não é fantástico esse tipo de pensamento? Ou seja, todo o desenvolvimento econômico de um país se dá por uma questão completamente arbitrária e pontual. Se há 3 séculos atrás eu mudasse o tipo de colonização, tudo seria diferente. E assim como todas as respostas simples por uma questão complexa, esse é um pensamento completamente equivocado. Por uma série de motivos, mas eu vou mostrar para vocês um gráfico muito simples. Esse primeiro gráfico aqui, ele nos mostra a renda per capita dos países que foram colônias de alguma potência europeia. Então, a gente tem a Bélgica, a França, Portugal, Espanha e Reino Unido. Então, quando a gente pensa, por exemplo, se ser colonizado pela Inglaterra é bom, a gente sempre pensa nos Estados Unidos. Então, o contrafactual que a gente faz na nossa cabeça é: se a gente fosse colonizado pela Inglaterra, tudo seria diferente. E quando a gente pensa nisso, a gente está caindo num erro lógico, numa falácia, que é o problema de observações variáveis omitidas. Ou seja, eu não percebo o que eu não estou vendo para responder determinada pergunta. Eu só vejo os Estados Unidos. Mas eu esqueço, por exemplo, que Serra Leoa, que Uganda, também foram colonizados pela Inglaterra. E esses países têm uma renda per capita muito mais baixa que a do Brasil. Então, se eu olhasse só para Uganda e Serra Leoa, eu poderia pensar que, na verdade, seria bom ter sido colonizado por Portugal e não pela Inglaterra. Percebam como um gráfico simples desses nos mostra como esse pensamento ele é frágil. E a gente tem, por exemplo, a gente não tem a Holanda aqui, né? Mas no período que a Holanda invadiu o Brasil, não existia Holanda, né? A Holanda, que a gente conhece hoje, era junto com a Bélgica. Então, a gente pode olhar a Bélgica aqui também. Então, qual é que é o contrafactual aqui? Então se o Brasil fosse colonizado pela Bélgica. Ser colonizado pela Bélgica é uma roubada inacreditável, né? Segundo as observações que a gente tem aqui, né? Ruanda, Congo e Burundi. A gente não quer ser, a partir dessa lógica, ser colonizado pela Bélgica e nem pela Holanda. Então, o que a gente nos mostra esse gráfico? Não é se ser colonizado por um país X ou Y é bom ou ruim. É que colonização, aparentemente, não explica muito do desenvolvimento econômico de longo prazo dos países. Deixa eu ver, tem um chat aqui. Nunca tinha pensado nisso. Exatamente, Ícaro. Então, por que você não pensou, Ícaro, nisso? Porque esse é o principal pressuposto do que significa conhecimento.
Conhecimento é vocês trilharem um caminho. E trilharem um caminho parte do pressuposto que no início do caminho vocês não têm nem bagagem nenhuma. Vocês só vão ter bagagem ao longo do tempo. E esse é o que eu sempre falo para os jovens, para os mais novos aí. Nunca tenham respostas quando vocês têm 20 anos. Porque, inevitavelmente, vocês vão estar errados. Vocês não têm bagagem para perceber tudo que vocês não enxergam. Esse é o ponto. E por isso que estudar é não só importante, mas é fascinante também. Porque estudar mostra todo um mundo que vocês nunca teriam visto se vocês não tivessem estudado. Então, essa é a ideia. E quanto mais complexa for a pergunta, mais humildes vocês sejam com as respostas que vocês vão dar. Porque quanto mais complexos, vocês não têm nem ideia do que vocês não estão conseguindo observar. Esse é o ponto. Então, a gente tem a questão de colonização. Mas mesmo assim, se a gente for pensar no longo prazo, tem uma série de outras perguntas que dificultam o impacto da colonização. Ou seja, se eu penso na Revolução Industrial, eu não vou responder essas perguntas, porque cada uma dessas daria uma aula. Mas uma pergunta óbvia, por que a Europa conseguiu colonizar antes, então? Percebam, a Europa foi quem colonizou. Então, essa divergência de renda ocorreu antes. Eu não posso explicar a renda da Europa mais alta a partir da colonização se a divergência de renda que viabilizou essa colonização ocorreu antes. Então, esse é um ponto também dessa dificuldade de explicar desenvolvimento a longo prazo a partir de colonização. De novo, isso não quer dizer que a colonização tem efeito zero. A gente tem evidência de que não é. Ou seja, a colonização pode ter reforçado a divergência, mas ela não foi a causa da grande divergência. Esse é o que a literatura estabelece. Tá? A não ser que vocês leiam o Neil Ferguson. Daí, ser colonizador é a coisa mais legal do mundo. Eu não recomendo que vocês leiam o Neil Ferguson. Tá? Então, ok. A outra coisa que geralmente o pessoal usa, e se considerarmos apenas o ato da colonização, levando em conta os países colonizadores... Bom, isso, o Giovanni perguntou isso, né? Isso, Giovanni, aí foi o que eu falei agora, né? Ou seja, pode ter um impacto pequeno na margem? Pode. E quando vocês estudarem economia, vocês vão ver que a gente tem uma literatura para isso. Mas percebam, o objetivo da aula de hoje não é explicar por que um país aumenta de renda 20%. É explicar por que um país aumenta de renda 800%. Essas são as perguntas interessantes da aula de hoje. Mas a gente pode pensar qual é que é o impacto na colonização, se aumentou 20%, 30%. Isso existe. Tá? Aí o Abner pergunta, desenvolvimento está mais relacionado à posição geográfica do que de fato quem colonizou? Abner, eu respondo essa pergunta em 5 slides, daqui a 5 slides. Espera aí, segura aí. Então, antes de responder essa pergunta para o Abner, uma outra questão interessante para a gente pensar em desenvolvimento econômico é pensar em cultura, né? Isso é uma outra resposta genérica que a gente geralmente oferece. O alemão, ele é mais rico porque a cultura dele é diferente, né? A cultura do trabalhador. O japonês, ele é mais... Percebam que isso é completamente preconceituoso, né, pessoal? A gente cria uma caricatura bizarra e fala assim, o japonês, né? Existe uma pessoa, uma entidade chamada o japonês, e ele possui qualidades específicas que são dadas para ele de alguma forma, né? Aí o japonês, ele é rico porque japonês é isso, x, y, que gosta de matemática. Essa é geralmente um negócio assim mais, né, um pensamento bastante limitado de atribuir características gerais a uma pessoa específica, porque ela faz parte de um grupo social ou etnográfico, né? Cultura, pessoal, quando a gente fala sobre esse tipo de cultura, ela tem uma série de problemas também em termos históricos. Por exemplo, o Japão, ele se desenvolveu muito ao longo do século XX. O Japão, aliás, foi o país que mais cresceu no mundo, segundo as estimativas que a gente tem, ao longo do século XX. Só que quando o Japão ele entrou tarde nesse processo da grande divergência, e quando o Japão, lá no século XIX, ele ainda tinha uma renda muito atrasada, muito atrás, por exemplo, da Inglaterra,
Se a gente for ler os relatos da época dos ingleses e outros, dos americanos, por exemplo, que invadiram o Japão no século anterior, o que eles falavam? Olha, o Japão ele tem uma renda baixa, ele não é Inglaterra, porque os japoneses são muito preguiçosos. E aí a gente escuta lá o pessoal falando a mesma coisa da Alemanha, né? A Alemanha foi um dos países que entrou tardiamente no processo de revolução industrial. E aí lá os ingleses escrevendo: o problema dos alemães é que eles são muito preguiçosos. Ou seja, perceba que é o seguinte: essas explicações genéricas culturais, elas sempre ocorrem para tentar justificar a posição atual de uma determinada sociedade. E se ela é feita pós a situação da sociedade, ela não explica nada. E aqui a gente tem um problema pior ainda, que é o seguinte: o que significa cultura? Cultura, quando a gente fala qualquer coisa sobre... vocês podem ter percebido já pelo meu sotaque, eu sou do Rio Grande do Sul, né? E lá no Rio Grande do Sul, como a gente, por um motivo XYZ, a gente teve um aumento de renda inicial maior no século XIX do que a média do Brasil, lá é um poço de racismo e discriminação, né? Então, assim, minha vida inteira, quando eu era criança, eu escutei essa história, né? A gente, né, o gaúcho, ele é mais rico porque é um povo XYZ, esse tipo de bobagem, né? Hoje em dia o Estado está afundando lá os piores índices educacionais do Brasil, né? Então, aparentemente, mudou o povo, né? Eu não sei o que aconteceu, né? Mas, enfim, o que a gente tem dessa visão cultural, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o que eu fiz há 10 segundos atrás. O que significa cultura? Por quê? Porque o próprio conceito de cultura, ela foi mudando ao longo do tempo. Por exemplo, no século XIX, cultura era considerado um estágio civilizatório, como se fosse uma escadinha, entendeu? Só tinha cultura os países que fossem ricos o suficiente para ter uma sociedade que era considerada minimamente organizada e de valores que eram considerados positivos. Então, sociedades que estavam atrasadas, como por exemplo o Japão, eram sociedades que eram consideradas sem cultura. Então, percebam, o conceito de cultura mudou completamente. Por quê? Porque a ideia de cultura, ela não era distribuída de forma homogênea ao longo do mundo, ou seja, só países desenvolvidos, ricos, eram que eram considerados como cultura. E esse debate começou a mudar um pouco ao longo do século XX, quando a gente tem uma das primeiras ciências sociais a ser consideradas científicas de fato. O que significa ser considerada científica? Utilizar o método científico para testar hipóteses. E essa ciência foi a antropologia. E o que o pessoal da antropologia começou a fazer? Eles começaram a estudar o que eles consideravam como sociedades pré-modernas. Por exemplo, elas iam lá e visitavam tribos na Amazônia, por exemplo, né? E ao estudarem tribos da Amazônia, que eram consideradas pré-modernas no início do século XX, os antropólogos eles descobriram que essas sociedades, nossa, que surpresa, né? Elas também tinham cultura. Ou seja, elas tinham um conjunto de regras sociais que geravam esses atalhos para as pessoas se organizarem socialmente. Elas tinham ritos, elas tinham sanções de comportamento, elas tinham incentivos para determinados tipos de comportamento. Ou seja, existiam regras que regiam essas sociedades. E elas não eram sociedades completamente desorganizadas, como essa visão racista do século XIX, que estabelecia que só sociedades ricas tinham culturas. E por que que... Bom, isso é um papo um pouco extenso, que eu não vou entrar em detalhes. Mas o mais importante que é o seguinte, que quando a gente começa a pensar que não são só sociedades ricas que têm cultura, que sociedades pobres também têm organizações sociais, regras, incentivos, a gente começa a entender que isso se contrapõe a um discurso anterior, que era um discurso racista, um discurso biológico, um discurso que a gente chama de eugenia, que é um negócio que surge lá no século XIX. E eugenia é muito semelhante a esse papo que eu estava falando para vocês anteriormente. Ou seja, a sociedade é pobre porque as pessoas são assim. Ou seja, a gente estabelece qualidades, tipos de comportamento a pessoas que vivem numa sociedade. Isso é um tipo de atualização num discurso meio eugenista do século XIX. Quando a gente tira esse debate e traz ele para questões culturais, a gente começa a pensar
a sociedade como passível de mudança. Então, deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês. Quando a gente começa a tratar racismo como algo cultural e não biológico, existe solução para o racismo. Percebam, o debate agora mudou. Quando eu trato racismo como algo biológico, ou seja, a população negra no século XIX é mais pobre porque ela é menos capaz. Isso é fatalismo, ou seja, eu não tenho nem incentivo para querer mudar. Agora, ao longo do século XX, quando eu trago isso para um debate cultural, ou seja, as pessoas negras são mais pobres porque elas foram excluídas e têm menos possibilidades na sociedade, eu boto o problema de outra forma e eu apresento um caminho para uma possível solução. E é isso que começa a acontecer nesse debate cultural aqui ao longo do século XIX e XX. Então, quando a gente usa a cultura como uma explicação de desenvolvimento de longo prazo, o que eu quero que vocês tenham na cabeça é o seguinte: parem para pensar um minuto o que significa cultura para vocês. Porque normalmente cultura não vai ter uma definição precisa e geralmente ela vai ser só uma desculpa para um tipo de preconceito de quem não pensou suficiente sobre um problema complexo. Cultura seria o pior tipo de atalho possível, entendeu? É uma resposta preguiçosa e é uma resposta discriminatória. Eu não estou dizendo que cultura não importa, vou mostrar para vocês que a gente tem evidência que cultura importa, mas a gente tem que definir o que é cultura. Como é que eu utilizo cultura de uma forma adequada dentro do método científico, ou seja, para eu ter um instrumento de análise. Tá? Um exemplo que eu gosto de dar para a gente pensar cultura é analisar a religião em termos econômicos. Esse, eu acho que é um bom exemplo por vários motivos, porque religião é um negócio disseminado em todas as sociedades, porque religião, existe uma série de estereótipos com relação à religião, né? Ou seja, o protestante é trabalhador, o islâmico é obscurantista ou terrorista, que nem era nos anos 2000, né? Existe uma série de novo, eu uso cultura do pior jeito possível, né? Para dar características a um determinado povo. Mas nos últimos 5, 10 anos, em economia, começou a surgir uma nova literatura que tenta entender religião, desenvolvimento econômico, mas sob uma lente mais de teoria, mais de método científico. E um exemplo que eu acho bacana mostrar para vocês, que acho que resume um pouco essa questão de cultura, religião e desenvolvimento econômico, é o seguinte, né? Para eu ter desenvolvimento econômico, eu preciso ter investimento. E para eu ter investimento, eu preciso ter dinheiro. Né? As pessoas, elas dificilmente vão ter uma poupança inicialmente para fazer investimento. Aliás, um dos motivos que a gente tem tanto pouco investimento aqui no Brasil é justamente essa dificuldade de crédito que a gente tem no Brasil. Né? A gente tem, quase toda a população não tem poupança, então elas deveriam pegar emprestado essa poupança de outra pessoa. Para eu pegar emprestado, eu tenho uma taxa de juros. Como no Brasil a taxa de juros é muito alta, quem pega dinheiro no Brasil são justamente aquelas pessoas que não precisariam pegar empréstimo. Né? Então a gente está num equilíbrio péssimo aqui no Brasil já há muito tempo. Então esse negócio de investimento, poupança e taxa de juros é um fato histórico muito relevante, não é só agora. Como é que eu pego dinheiro no passado, por exemplo, para investir ou para fazer lá minhas demandas, né? Consumo, qualquer coisa que eu quero. E, historicamente, isso está muito associado a questões religiosas. Por quê? Porque existe a questão da usura. E o que é usura, pessoal? A usura é oferecer empréstimo a juros altos. E aí o alto depende de quem vai estabelecer o que é alto e o que é não. Ou seja, essa ideia de eu oferecer empréstimo com juros, esse conceito ele foi, durante séculos, criticado por diversas religiões, especialmente a religião cristã e, mais especificamente, a religião católica, né, que é um subconjunto do cristianismo. Daí a pergunta é o seguinte: se investimento gera crescimento e eu preciso ter poupança para gerar investimento, eu preciso pegar dinheiro emprestado para gerar investimento, por que a gente teve essa dificuldade histórica de oferecer crédito para as pessoas?
Por que a gente teve uma situação onde durante aproximadamente, sei lá, uns 14 séculos, mais ou menos, a Igreja Católica condenou a prática da usura? E aí existem vários estudos legais de história econômica mostrando que isso tem uma racionalidade econômica para esse negócio existir. Por quê? Quando a igreja cristã, né, antes da divisão, surgiu, a igreja ela era uma espécie de seguro social para os pobres. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Por que a igreja ficou popular? A igreja é um clube, né, pessoal? Vocês podem acreditar em Deus ou não, isso não importa para a nossa análise aqui, tá? A igreja é um clube. E qual é que era a função desse clube? É a função de vários outros clubes, que é ajudar os seus membros. Ajudar especialmente financeiramente os seus membros. Então, a igreja católica, a igreja cristã, desculpa, ela ganha espaço porque ela era um seguro social aos pobres desde o seu início. Então, por exemplo, eu tinha lá a pessoa que era o trabalhador que era responsável pela renda da casa. Como a mortalidade era muito alta, existiam esses choques de renda, eram muito comuns, ou seja, o ganha-pão da casa morria, que era, na média, o homem, durante esse período, e ele deixava lá os seus filhos e a sua esposa completamente destituídos. E aí o que acontecia? Essas pessoas não tinham renda, elas começavam a se endividar, porque elas tinham que pegar empréstimo a juros altíssimos inicialmente, e dado que a gente está falando aqui no século II, no século III, essas pessoas, com essas dívidas altas, elas viravam servos. Ou, em alguns lugares da Europa durante esse período, elas viravam escravos. Tá? Então, escravidão, inicialmente, era esse resultado do não pagamento de dívidas passadas. E a igreja, ela se torna popular entrando nesse mercado. Ou seja, a igreja ela fazia esse pool de recursos e pagava a dívida dessas pessoas inicialmente para tirá-las da escravidão. É por isso que a igreja, um dos motivos, que a igreja começou a ser tão popular durante esse país. Né? Então, a gente tem evidência histórica de que as igrejas, elas frequentemente pagavam essas dívidas dos indivíduos que estavam prestes a cair em dívida de servidão e de escravidão. Ok, mas daí a usura não surgiu ainda, né? A condenação da usura não surgiu ainda, a igreja só está pagando essas dívidas. Só que durante o século IV, começa a ter a primeira denúncia generalizada da usura. Isso ocorre no chamado Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325. Interessante, né? Durante um ano específico, eu tenho uma reunião lá da igreja e diz o seguinte: agora é proibido emprestar dinheiro a juros altos. O que aconteceu? Qual é que é o incentivo econômico para ter essa mudança? Essa mudança ocorre porque o Concílio de Nicéia foi um concílio para, basicamente, botar as regras institucionais da igreja cristã. E por que eu preciso dessas regras institucionais? Basicamente porque a igreja agora é rica. E por que a igreja ficou rica durante o início do século IV? Porque o imperador de Roma, Constantino, virou cristão. No momento que o imperador de Roma vira cristão, a igreja agora tem uma grana inacreditável. E qual é que é o problema de eu ter muito dinheiro? O problema é que se eu ajudava a população pobre a sair da dívida, e agora a população pobre, que é cristã, descobriu que eu sou rico, isso gera o que a gente chama em economia de risco moral. Ou seja, existe um incentivo agora às pessoas se endividarem mais, porque elas vão esperar que a igreja pague essa dívida. Por quê? Porque elas sabem que a igreja ficou rica, porque o imperador agora é basicamente o dono da igreja. E aí o que acontece? A gente tem evidência na literatura que a partir desse aumento, dessa mudança de comportamento de incentivos, as pessoas começam a se endividar mais e o imperador fala o seguinte: peraí pessoal, vamos reunir nosso clube aqui e vamos mudar as regras. A partir de agora está proibido empréstimos de juros altos, porque a gente não vai ter condições financeiras de pagar esse povo todo que está se endividando sem parar. Então vira uma doutrina religiosa a condenação da usura a partir desse momento. Qual é que foi o contraponto disso? O crédito vai diminuir, correto? Porque as pessoas não vão conseguir emprestar tanto dinheiro. A oferta de crédito vai diminuir, porque agora eu tenho um teto de juros. Ok? Mas daí a pergunta é o seguinte: bom, mas a demanda por empréstimos continua. A demanda por empréstimos, até para investir, continua.
Então, o que que acontece? Começa a surgir um mercado secundário onde eu ofereço crédito, mas eu não posso estar diretamente relacionado a ser cristão. E inicialmente, pessoal, são os judeus que ocupam esse espaço para ocupar empréstimo. Então, basicamente, aqui tem uma explicação um pouco mais longa, porque que os judeus se especializaram nesse mercado de empréstimo, muito pelas perseguições que começam a ocorrer a partir que o Constantino vira cristão. Mas a ideia é o seguinte: eu tenho lá um grupo religioso, um clube, vamos botar assim, né? Vamos pensar em termos de clube. Eu tenho um clube agora que consegue se especializar em termos de crédito. Por quê? Porque o Constantino proibiu o crédito, proibiu a taxa de juros alta, mas a demanda continua lá, pessoal. Alguém vai atender a essa demanda. E por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque a gente está tentando entender a questão de cultura, incentivos e desenvolvimento a longo prazo. E como é que a história econômica e estudo da religião nos ajuda a pensar por que isso é relevante para os dias de hoje? Sabe por que hoje isso é relevante para os dias de hoje? Então é o seguinte, porque em 1517 a gente começa a ter uma divisão na igreja cristã com o surgimento dos protestantes. E os protestantes, pessoal, agora que eles não estão sob as regras da igreja, que agora é a católica, eles podem entrar nesse mercado de empréstimos também. E aí o que acontece? A partir do século XVI, eu começo a ter uma competição de mercado de crédito. Judeus de um lado e protestantes dos outros. Quem não atuava diretamente era só os cristãos. E o que acontece? A partir do século XVI, começa a ocorrer um aumento de antissemitismo entre os protestantes. E qual é que é o impacto disso no longo prazo? O impacto disso no longo prazo é um artigo muito interessante que mostra que regiões onde eu tinha mais católicos historicamente são regiões onde eu tenho menos sentimento antissemita. Então perceba, eu contei para vocês uma história que começou lá no século V. Uma história que envolve mercados, que envolve disputa. E essa história foi se perpetuando ao longo do tempo. E isso gerou impactos de desenvolvimento econômico ao longo do tempo. E esse paper mostra justamente isso. Ele mostra que regiões onde tinha mais protestantes na Alemanha foram regiões que apoiaram mais o regime nazista, que ascendeu ao poder com um discurso antissemita no início do século XX. Então percebam que história importa, pessoal. Questões de longo prazo são relevantes para a gente entender. A gente não tem só esse paper, a gente tem, hoje em dia, no mínimo 5, 6 artigos que mostram esse impacto de longo prazo, dessa divisão religiosa, para explicar o antissemitismo do século XX. Ou seja, esse antissemitismo simplesmente foi utilizado como instrumento para uma busca por poder. Não tem nada a ver com religião em si, entendeu? Mas a gente não consegue entender essa explosão, essa catástrofe do século XX, sem pensar nesse aspecto religioso de longo prazo. E, de novo, não religioso em termos doutrinários, religioso em termos econômicos, de pensar a religião como uma organização econômica que tem um fim. Então, quando a gente pensa em cultura, a gente pode pensar em cultura nesse sentido. Não atribuir cultura simplesmente uma visão bizarra, preconceituosa, simplista, de atribuir qualidades a um grupo social específico. Então é assim que a gente estuda cultura em história econômica. Esse é um exemplo. Deixa eu ir para o chat aqui. A Jéssica perguntou assim: o livro Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, explica bem o motivo da Europa ter sido a maior colonizadora e não outras áreas, por exemplo. Né? Para a sociologia, a cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Tá, tem duas coisas aqui, eu acho que, assim, que a gente poderia entrar, a gente não vai entrar em muitos detalhes, senão a gente vai ficar sem tempo. Mas, assim, o livro Armas, Germes e Aço, ele tem uma explicação bastante geográfica e biológica para o desenvolvimento europeu. Ele basicamente explica por que ocorreu adensamento populacional em alguns lugares e não em outros. O que eu expliquei para vocês antes, lá naquele mapinha. Né?
O que eu posso dizer é o seguinte, hoje em dia, o livro do Jared Diamond, ele não é mais visto como uma explicação padrão para desenvolvimento a longo prazo. Por uma série de motivos que eu não vou entrar aqui, tá? Mas já existem vários questionamentos às principais hipóteses e argumentos do Jared Diamond, tá? De novo, o que significa cultura? Ela pode ser um monte de coisa. Mas se a gente define cultura como um monte de coisa, ela não tem significado algum. Percebam, se um conceito é tudo, pessoal, ele não tem nada dentro dele, ele é o... Então, quando a gente fala em cultura, se a gente quer analisar qual é, que é o impacto da cultura, a gente tem que definir o que a gente está dizendo, o que a gente entende por cultura. E eu dei um exemplo para vocês aqui, no exemplo religioso. Eu posso dizer que cultura significa outras coisas. Eu posso usar isso, percebam, com qualquer palavra. Incluindo a palavra que a gente vai falar agora, que são instituições. Instituições, pessoal, pode significar um monte de coisa. Esse debate sobre qual é que é o significado real de uma palavra, ele é muito pouco produtivo. Porque o que eu tenho que fazer é, quando eu chamo algo de instituição, eu tenho que definir aquela coisa. Porque só eu estabelecendo o mais preciso possível o que eu quero dizer com aquela palavra é que eu posso testar as implicações daquele conceito. Se eu falar para vocês que a instituição para o autor X é Y, vocês podem dizer que não, mas significa também outra coisa. Não importa. Para aquele autor, ele está definindo daquela forma e as implicações, as respostas que ele está chegando é a partir daquela implicação inicial. A gente não está num debate gramatical aqui. Certo? Esse é o ponto. Deixa eu ver, tem mais chat aqui. Deixa eu ver. A Sofia que mandou uma mensagem, na verdade foi um direct aqui, um direct, mas eu vou ler para todo mundo. Um fato interessante é que no Pai Nosso católico eles mudaram a frase de perdoai as dívidas e mudaram para ofensas. Porque precisaram do dinheiro das dívidas, os protestantes mudaram e voltaram para o original. Tem todo um debate sobre o que significa dívidas para cada... E a relação entre dívida e guilt, né? E pesar para diferentes religiões, tá? Mas, de novo, isso é um outro assunto. Tá, uma outra explicação que a gente tem na literatura, quando a gente fala sobre por que alguns países se desenvolvem, outros não, a gente fala, porque é cultura, a gente fala porque... qual é que foi a primeira coisa que eu falei? A colonização, geografia, que é o caso do Jared Diamond, e a gente tem algumas outras explicações aqui, grandes explicações. A mais comum de todas, a mais atual de todas, é esse debate institucional, né? Que ficou famoso no Twitter. Ser famoso no Twitter é tipo ser famoso entre 15 pessoas, né, pessoal? Não vamos achar que o Twitter é uma ponte para a realidade, não é? É uma ponte para a nossa realidade, né? Que é uma realidade muito limitada. Mas mesmo assim, lá teve um candidato a presidente que aparentemente leu um livro sobre instituições e gerou toda uma comoção na internet, completamente irrelevante, né? Mas o que significa instituições e por que instituições é geralmente o contraponto a essa explicação geográfica do Jared Diamond? Por isso, né? A gente tem a Coreia. E a Coreia é um dos vários exemplos onde eu tenho um certo controle sobre condições geográficas, mas eu tenho trajetórias de desenvolvimento completamente diferentes. Tá? E aqui tem uma série de críticas sobre desenvolvimento a curto prazo, longo prazo, eu não vou entrar aqui. Mas a crítica mais básica que a gente pode fazer à tese do Jared Diamond é o seguinte: questões geográficas, elas não explicam praticamente nada quando a gente tem ausência de liberdade política e econômica. Por quê? Porque a Coreia, ela era unificada, a Coreia foi colonizada pelo Japão, a gente tem um monte de coisa aqui, né? A gente tem um monte de coisa junto, assim. A Coreia tem diferentes regiões onde existem diferentes religiões, existe um grupo protestante, por exemplo, muito importante na Coreia, diversos, não sei se algum descendente de imigrante coreano aqui,
mas vários descendentes imigrantes coreanos são protestantes, né? Então, a Coreia ela junta um monte de experimentos, de hipóteses econômicas aqui, né? Mas a questão mais óbvia é a questão institucional, né? A Coreia era unificada, teve a Segunda Guerra Mundial, depois teve a Guerra da Coreia, e basicamente a Coreia do Norte ficou na esfera comunista, socialista da União Soviética, e a Coreia do Sul ficou, entre aspas, capitalista, né? Uma ditadura inicialmente, depois deixou de ser ditadura. Então. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui esse gráfico que acho que muitos de vocês já viram, que é um gráfico muito comum, muito conhecido, que é, de novo, como é que eu meço renda num país que não tem dados públicos? E esse país é a Coreia do Norte. Eu não tenho dados de renda, não tenho dado nada oficial, e todos os dados oficiais são manipulados na Coreia do Norte. Uma forma que eu posso medir renda é através do custo da iluminação. Olha lá, voltamos lá para o início da nossa aula. Com foto satélite, a gente consegue ver a atividade econômica a partir da quantidade de iluminação dos países. Existe toda uma literatura que tenta dar consistência para essa hipótese, para mostrar como essa é uma hipótese razoável de eu tentar estimar a renda a partir da quantidade da iluminação. O que a gente vê? A gente vê basicamente que a Coreia do Norte está na fase pré-iluminista, em vários sentidos, né? Então, só existe na capital, né? Só tem lá na capital, lá, uma luzinha. Coitado do pessoal que está aqui, né? Alguém veio perguntar alguma coisa? Não? Não. Então, fecha aí. Então, o que acontece? A Coreia do Norte é o exemplo de região onde eu tenho, inicialmente, uma cultura muito homogênea, por mais que eu tenha essas diferenças religiosas, por exemplo, existiam grupos tanto no Norte quanto no Sul. Aliás, o Norte da Coreia era mais industrializado que a Coreia do Sul, inicialmente. Eu tenho o mesmo tipo de população, eu tenho o mesmo monte de coisa. E eu tenho um choque pós-Segunda Guerra Mundial que divide o país em dois, e eu tenho instituições políticas e econômicas completamente diferentes. Qual é que é o impacto disso depois de 50, 60 anos? É basicamente, a Coreia do Sul é um país desenvolvido hoje em dia, a Coreia do Norte é um desastre completo. Tá? Então, assim, essa parte de como a organização social da sociedade, um incentivo a produzir a liberdade política, mesmo que, inicialmente, lembrando, a Coreia do Sul era uma ditadura, tá, pessoal? Mas depois ela foi saindo dessa ditadura. O que a gente tem aqui, pessoal, é que esse é o exemplo de como esses tipos de incentivos importam. E mais, a gente não tem só dados de iluminação. A gente tem dados antropométricos também, que eu expliquei para vocês lá no início da aula. Várias informações que a gente tem sobre a altura média da população mostram que homens... Por que a gente está pegando homens? Porque geralmente os homens, a probabilidade dos homens escaparem da Coreia do Norte e para o Sul é muito maior. Então a gente consegue estimar a altura dessas pessoas, né? E o que a gente vê? A gente vê que os homens da Coreia do Norte são, na média, 3 a 8 centímetros mais baixos que os homens da Coreia do Sul. Percebam, pessoal, um negócio que demorou para a Suécia mais de 100 anos, esse aumento aí de 8 centímetros, a Coreia do Norte conseguiu destruir em 50. É inacreditável. E por que as pessoas estão mais baixas na Coreia do Norte? Por uma questão que eu falei para vocês. Doenças e consumo calórico. Subnutrição. E por que quando é que a gente tem subnutrição? Quando a gente tem renda baixa. A gente tem essa evidência para crianças também. Tá? Ou seja, instituições importam. A gente sabe disso. Como elas importam, aí já é um outro debate. Tá? Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de como instituições podem importar aqui. O que é esse mapinha aqui, pessoal? Esse mapinha é a distribuição de terra no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um monte de retinha na direita e um monte de não retinhas na esquerda. E por que existe essa diferença na forma de eu marcar terras no estado de Ohio? É basicamente por uma mudança institucional.
A parte da direita fazia parte dos Estados Unidos quando os Estados Unidos ficou independente em 1785. Lá em 1785, quando foi estabelecido Constituição, um monte de regras nos Estados Unidos, foi estabelecido que a forma de demarcação de terras seria retangular. Então a gente tem todas essas terras aqui que são retangulares. O lado da esquerda foi o território dos Estados Unidos incorporado depois, com a chamada a compra lá da região do Mississippi, que era uma região bem extensa, que incluiu Ohio, em 1803. E quando os Estados Unidos comprou essas outras terras na esquerda, parte dessas terras, por exemplo, pertenciam à França, parte dos Estados Unidos pertenciam à Espanha, parte dos Estados Unidos, inclusive, pertenciam à Rússia. E os Estados Unidos comprou ou invadiu esse tipo de território. E quando eles incorporaram esse território da esquerda dos Estados Unidos, a divisão da terra já estava feita. Então, não foi possível estabelecer o sistema de alocação da terra a partir do sistema retangular. E por que isso é relevante? Porque isso é o que a gente chama de experimento natural, pessoal. A gente tem duas coisas que acontecem de forma completamente exógena, ou seja, a forma como eu estabeleço as terras, mas isso me permite analisar como instituições podem importar. E o que são instituições? A interpretação clássica do Douglas North lá, que são as regras do jogo. As regras do jogo, quando elas são claras, simétricas e homogêneas, elas geram incentivos, porque todo mundo sabe como elas funcionam, e isso diminui disputas, diminui uma série de problemas. E quando eu quero analisar como avaliar uma terra no lado da direita, para mim é muito fácil, porque todo mundo conhece a regra, é a regra para todos. Agora, quando eu vou para a parte da esquerda, a regra já não é mais tão clara. Por quê? Porque o sistema não é mais retangular. O sistema da esquerda é assim, ó. Tá lá no contrato do terreno. Lá. Olha, o terreno aqui, sei lá, 3.940, esse terreno, o limite dele é na árvore tal, no pedaço da terra tal, na quina do rio tal. Percebam como isso pode gerar confusão. Ou seja, quando eu não tenho os limites da propriedade privada claramente delimitados, quem é que vai conseguir pegar mais terra no sistema da esquerda? Quem tem mais poder econômico, quem tem mais poder político. E quando eu gero incerteza num lado e certeza no outro, a parte que vai ser incerteza vai gerar mais custos de transação para qualquer tipo de transação econômica. Isso vai gerar uma redução do valor dessa transação econômica. E num paper muito famoso, o pessoal faz exatamente isso. Eles mostram que as terras do lado da esquerda, mesmo controlando por qualidade da terra, por tamanho da terra, por um monte de coisa, o valor das propriedades na área da esquerda são de 20% a 30% menores do que na área da direita. Ou seja, qual é que é a única diferença que eu tenho do lado direito para o esquerdo? O desenho que foi estabelecido as regras de propriedade. Só isso. Os dois lados são exatamente iguais. Então, isso é uma amostra de como instituições impactam. Não? Eu tenho uma regra clara que gera valor. As pessoas no lado da direita, pessoal, estão mais ricas simplesmente por uma lei que fez uma regra clara. Fantástico. Tá? Então, de novo, não tem nada a ver com geografia nesse caso aqui. Né? Beleza. O último exemplo que eu vou dar para vocês sobre instituições, sobre desenvolvimento a longo prazo, sobre incentivos, é o seguinte. Uma das formas mais conhecidas que a gente tem sobre desenvolvimento econômico é a questão de tecnologia, né? Assim, percebam a quantidade de coisa que a gente tem aqui no Brasil, que ela é altamente ineficiente, que a gente sabe que existe uma solução melhor, e essas tecnologias não são adotadas. Vocês podem pensar em diversos exemplos. Né? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Por que tecnologias não são adotadas? Por exemplo, eu falei para vocês que produção agrícola era importante no passado para gerar excedente, para gerar adensamento urbano. Com adensamento urbano eu tenho mais pessoas pensando e não trabalhando manualmente, e isso gera inovação. Vocês acham que, por exemplo, o Brasil ele era menos produtivo que a Inglaterra porque a gente não conhecia a existência do arado? Pessoal, todo mundo aqui no Brasil no século XVIII conhecia a existência do arado. Existiam manuais sobre o uso do arado no Brasil. Mesmo que as pessoas não soubessem ler, as pessoas que sabiam ler não utilizavam arado.
Aí a pergunta é o seguinte, por que algumas, né, as tecnologias são adotadas ou não? Não é simplesmente uma questão de disponibilidade, é uma questão de instituições, uma questão de incentivos políticos e econômicos para isso. Não é simplesmente a existência ou não de uma tecnologia que vai levar à sua adoção. E a gente tem aqui uma literatura muito interessante, por exemplo, tem um paper que mostra que no período anterior à Revolução Francesa, existiam vários projetos de irrigação no sul da França que nunca foram realizados. Embora, se esses projetos de irrigação fossem realizados, existiria um aumento de produtividade agrícola durante esse período. Vocês sabem que um dos estopins da Revolução Francesa foi a queda de renda, né, e o aumento da fome no curto prazo. Ou seja, tinha essas tecnologias, mas elas não foram implementadas. Aí a pergunta repito, por que essas tecnologias não são adotadas? E o exemplo mais rápido que eu consigo, mais óbvio que eu consigo dar para vocês, é com relação à prensa móvel. A prensa móvel é a tecnologia que gerou a produção de livros em grande escala. Livros significa conhecimento, correto? Antes da prensa móvel, como é que eu produzia um livro? Eu tinha que contratar um cidadão para ele escrever manualmente e fazer a cópia de todo o livro. O que significa isso? Que livros eram escassos porque eles eram caros. O mesmo exemplo da luz, né? O preço alto limita o acesso. A partir da prensa móvel, o custo de produção do livro cai absurdamente. Então, existe um potencial de aumento de conhecimento aqui, né? A prensa móvel foi criada em 1450. Existe uma estimativa que nos 50 anos após a invenção da prensa móvel, na segunda metade do século XV, mais livros foram produzidos do que todo o milênio anterior. Olha esse choque de oferta de livros que acontece devido a uma tecnologia qualquer. No entanto, em várias regiões da Europa e Ásia e Oriente Médio, a prensa móvel não foi adotada. Aí a pergunta por que isso está acontecendo? E um dos exemplos mais famosos que tem é do Império Otomano. O Império Otomano, pessoal, que era uma grande força política e econômica durante esse período, eles não permitiram a existência da prensa móvel até o século XVIII. Percebam, ela foi criada em 1450. Até o século XVIII era proibido o uso da prensa móvel no Império Otomano. Isso gerou o fator de as pessoas do Império Otomano terem menos acesso à informação, isso gerou menos inovação, menos crescimento econômico, e o Império Otomano ficou para trás. O Brasil, por exemplo, a prensa móvel só foi liberada em 1808. E aí a pergunta por que porque as pessoas são burras e elas não querem adotar uma tecnologia claramente mais eficiente? Não. O que a gente tem na literatura é mostrando de uma forma bem convincente que o que acontecia? Qual é que era o problema? A prensa móvel, ela ameaçava claramente o monopólio de conhecimento dos religiosos. Então, os religiosos otomanos, eles tinham esse monopólio sobre transmissão de conhecimento. E esse monopólio de transmissão de conhecimento era algo crucial para o tamanho da sua influência na sociedade. Então, essa literatura mostra como eles tinham incentivos para pressionar os líderes políticos, que era o sultão nesse momento, a proibir esse uso de tecnologia. E por que o sultão acatou essa pressão? Porque no Império Otomano, as autoridades religiosas eram uma fonte de legitimação do, entre aspas, rei. E o que a gente vê na literatura é que na Europa isso era muito mais fragmentado, ou seja, as autoridades religiosas elas não tinham tanto poder com relação às autoridades políticas, então elas não conseguiram fazer o lobby suficiente para bloquear essa tecnologia. Então a gente vê que fatores políticos, institucionais, são fundamentais para a gente entender a adoção tecnológica, por exemplo, e desenvolvimento a longo prazo. Certo? Então, assim, a gente tem um monte de literatura interessante para a gente pensar coisas com respostas não óbvias a partir de incentivos econômicos. Percebam, eu tenho uma ausência de desenvolvimento econômico de um lado, simplesmente porque pessoas que têm poder político vão perder poder econômico com a adoção de uma tecnologia que vai beneficiar a sociedade. Se isso não é a história do mundo, pessoal, vocês não estão prestando atenção, porque isso ocorre exatamente aqui no Brasil ou em qualquer outro país do mundo hoje em dia.
certo? Então a gente vê isso lá no passado, a gente vê se repetir hoje em dia. É por isso que essa literatura institucionais são interessantes, tá? 35, tá? Vou ter que acelerar, cara. Aqui eu botei uma... Eu estou muito interessado nesse debate sobre pensamento, sobre liberalismo, e estava lendo umas coisas sobre o Condorcet, um pensador aí, que eu vou adicionar na disciplina de História do Pensamento Econômico. E o Condorcet tem essa frase que eu acho que é muito boa, que liga esse debate que eu estou falando para vocês, né? Ele está escrevendo lá em 1789, viu, pessoal? Lá no século XVIII. Ele fala o seguinte: o único remédio para o poder dos sacerdotes, que se baseia apenas na opinião, ou seja, nessa influência, né, é a total liberdade de culto, ou seja, concorrência entre religiões, e a total liberdade da imprensa, ou seja, acesso ao conhecimento. Nos países mergulhados na ignorância, o despotismo é o despotismo dos sacerdotes. A nação curvou a cabeça diante deles. Tal era o seu poder na Europa até o final do século XVI, quando os olhos dos leigos começaram a se abrir. Sabe por quê? Por causa da prensa, por causa desse choque de informação que começa a acontecer. Então, assim, questões institucionais, pessoal, a gente não consegue pensar tecnologia sem essa parte política institucional para ver por que algumas coisas são adotadas ou não e quais são essas consequências no longo prazo. Tá? Beleza, então eu vou usar aqui 10 minutos só para falar sobre o Brasil e depois a gente pode conversar um pouco, perguntas e tal, porque senão vai ficar muitos assuntos, vai ficar confuso para vocês. Então, assim, quando a gente pensa em história econômica dentro da economia, tem muita coisa para estudar. Tem esses impactos no longo prazo, tem entender o passado melhor, tem a gente vê a grande divergência, tem a gente vê regiões específicas, e tem, obviamente, nosso interesse básico, que é entender o Brasil. Por quê? Porque a gente está nele, né? Então, a gente está interessado, por que a gente não é a Noruega? E a gente está interessado, será que algum dia a gente vai ser a Noruega? São duas perguntas importantes. E aqui existe uma literatura fascinante. Essa é a minha área de pesquisa, aliás, eu estudo especificamente o Brasil, tá? E aí a gente tem que pensar, né, o que a gente aprende em economia sobre o Brasil, história econômica sobre o Brasil. E a grande questão, que nem eu falei para vocês, é a pergunta das ciências sociais, né? Por que a gente não é desenvolvido ou por que a gente não é mais desenvolvido que a gente é agora? O Brasil não é pobre, né? O Brasil é um país em renda média, média baixa. O Brasil tem um problema que a gente está estagnado basicamente há 3 décadas já. E a gente tem que pensar como é que a gente sai dessa enrascada que a gente se meteu. E uma das formas da gente sair de uma enrascada é entender como é que a gente chegou a esse ponto. E para eu entender como é que a gente chegou a esse ponto, eu tenho que estudar a história do Brasil. Então, lá em economia, para quem quiser fazer economia, especialmente para os que vão fazer na ESP, que vão ter uma excelente aula de história econômica de várias coisas, a gente vai pensar muito sobre essa questão desde o período colonial ao período do Império, ao período do século XX, política econômica, um monte de coisa. Vocês não vão ter uma resposta simples, por que a gente é pobre. Vocês vão ter uma cultura sobre o processo histórico que nos levou até aqui. E é isso que é interessante. Para vocês não ficarem repetindo esse papo de que o Brasil é pobre porque não foi colonizado pela Holanda, o primeiro passo que você tem que ter é ter uma cultura histórica, ter um domínio sobre um assunto. E percebam, ter domínio sobre um assunto é um outro nível de pensamento do que ter opinião sobre um assunto. Para vocês terem domínio, vocês precisam ter muito tempo sentados pensando sobre determinado assunto. Isso que um curso de economia oferece para vocês. Então, quando a gente pensa no Brasil, por que a gente não é desenvolvido, tem várias coisas que a gente pode estudar. Uma delas, por exemplo, é o efeito da escravidão. Então, a gente tem toda uma literatura sobre a escravidão no Brasil e por que a escravidão é um dos traços definidores do Brasil. Basicamente porque o Brasil foi a região do planeta que recebeu mais escravos durante os 3 séculos da escravidão africana. Intenso, né, da escravidão africana. Olha só, olha a quantidade de escravos que foi para os Estados Unidos, pessoal. Olha a quantidade de escravos que foi para o Brasil. A setinha aqui é a quantidade de gente, né? Então, claramente,
o Brasil, não tem como entender o Brasil sem entender a escravidão. E é impressionante a falta de conhecimento que a população brasileira tem, especialmente alunos de graduação. A gente pega alunos de graduação, o que é provavelmente a melhor escola de economia do país, que é a ESP, ou uma das 3 melhores, terceira melhor com certeza é, né? Que não sabem absolutamente nada básico sobre escravidão. Que descobrem que existem, que a gente tem evidência empírica que existe racismo no Brasil. Meu Deus, a pessoa entra lá, tem 20 anos na cara e não sabe que existe racismo no Brasil, né? Então, a gente não vai dar uma opinião para vocês, a gente vai mostrar evidência empírica, como é que a gente testa isso, né? Como é que a gente bota esse debate num outro nível, né? E quais é que são as implicações a longo prazo, né? Uma outra coisa que está muito associada à escravidão é a questão da desigualdade. Por que o Brasil não é desenvolvido? Por que o Brasil tem um monte de problema? Como é que a gente chegou até aqui? A gente chegou até aqui porque a gente é um país muito desigual. Um dos mais desiguais do mundo. E quem não entender desigualdade, não entende desenvolvimento a longo prazo. Por quê? Porque a gente tem um caminhão de literatura mostrando que isso é relevante. Não importa se vocês não acham que isso é relevante, né? Não importa que eu ache ou não ache que isso é relevante. A gente tem evidência na literatura, a gente tem um debate na literatura de que desigualdade econômica é importante para desenvolvimento a longo prazo. E se eu mostro para vocês que o Brasil é desigual, vocês precisam entender a implicação disso no longo prazo. Senão vocês não vão entender nada. Vocês vão ser só mais uma pessoa com uma opinião. A gente tem tanto medida de Gini, que é a medida de desigualdade mais padrão que a gente tem. Então, aqui, quanto mais alto, mais desigual. Quanto a estimativas sobre 1%, ou seja, o quanto que 1% da população retém da renda total. E as estimativas que a gente tem no Brasil são inacreditáveis. Ou seja, quase 25% da renda total do Brasil está na mão do 1%. E a gente sabe que instituições políticas importam, que influência importa. Eu mostrei para vocês lá o caso lá dos otomanos. Se eu tenho uma sociedade que é muito concentrada o poder na mão de poucos, os poucos vão ter incentivos a bloquear mudanças que vão distribuir renda e potencialmente aumentar o desenvolvimento no longo prazo das sociedades. A gente tem muita evidência sobre isso. Então, é problemático a gente viver numa sociedade desse tipo, tá? Então, desigualdade é uma coisa, escravidão é outra coisa que a gente estuda, que a gente tem que pensar, né? E lembrando, isso tudo, pessoal, é condicional ao fato de que, hoje em dia, o Brasil, ele é muito... O Brasil, não só o Brasil, né? Todos os países do mundo são muito mais ricos do que eles eram 200 anos atrás. A gente não precisa ser fatalista, entendeu? Assim, a gente é a mesma coisa que quando a colônia, já escutei um negócio desse, né? Isso é um negócio, assim, é tão absurdo falar um troço desse que dá até preguiça de discutir. É só mostrem o gráfico de renda per capita para essas pessoas que vocês vão entender. Ou seja, a gente é um país muito problemático, mas a gente é o país, assim como quase todo o resto do mundo, onde a gente está muito melhor hoje do que a gente estava 200, 300 anos atrás. Por que eu gosto de mostrar esse gráfico? Porque olhando para o passado, olhando onde a gente estava e onde a gente está hoje, a gente não é fatalista, no sentido de, não vai melhorar daqui para frente. Estava muito pior antes, a gente conseguiu melhorar. Não sejam cínicos, vocês têm 20 anos, vocês não têm o direito de ser cínicos ainda. Esse é um gráfico para mostrar para vocês um certo otimismo com relação às potencialidades de crescimento econômico. E a ideia de que crescimento econômico não vai surgir de uma hora para outra. Por quê? Porque, de novo, é uma questão a longo prazo. Se eu tenho 2 países com renda semelhante lá em 1800, se eu crescer 1% a mais do que o outro, de forma contínua ao longo do tempo, eu vou ter uma renda muito mais alta no longo prazo. Então, não sejam defensores de ideias mirabolantes que vão mudar a renda, o patamar do país de uma hora para outra. A gente não tem evidência que essas coisas funcionem. Desenvolvimento econômico é um processo de construção. E construção é um negócio que se desenvolve no longo prazo. A gente começa a pensar o Brasil agora para ter um impacto daqui a 30, 40 anos. É assim que a gente tem que pensar. Porque se a gente não pensar assim, todo ano a gente vai ter uma ideia mirabolante diferente.
E daí todo ciclo eleitoral vai surgir um salvador novo, que vai ter uma ideia maluca, que vai resolver os problemas do país de uma hora para outra. E é por isso que a gente está 4 décadas estagnado. Certo? Olha aqui, né? Muito próximo do Brasil e Estados Unidos. Onde os Estados Unidos está hoje? Crescendo não 15% ao ano. Os Estados Unidos cresceu 2% a mais que o Brasil durante um século. Essa é a diferença. Né? Estabilidade é uma coisa importante para crescimento econômico de longo prazo. Uma das coisas que o Brasil não é desenvolvido também é que o crescimento do Brasil é muito instável. A gente tem muita instabilidade, tanto econômica quanto política. Tá? Meu bebê aqui tá chorando. Tá, eu não vou falar sobre desigualdade regional porque já deu tempo, tô cansado. Mas uma das coisas que a gente estuda também no Brasil, e cada vez mais a gente estuda, é também entender essas desigualdades regionais, né? Então, o Brasil, ele tem uma desigualdade não só de renda, mas entre regiões muito alta. Então, a gente tem que começar a pensar por que algumas regiões ficaram para trás. E quando a gente pensa por que algumas regiões ficaram para trás, esse é o primeiro passo para a gente entender como é que a gente ajuda determinadas regiões a fazer essa convergência de renda. De novo, dentro de uma sociedade democrática, a gente quer, o pressuposto é esse, né? A gente quer que todo mundo esteja num patamar semelhante ao nosso. E a gente não precisa ser uma mente iluminada para ver por que isso é relevante. Porque a gente tem evidência que se alguém ficar para trás, a gente vai ficar para trás também. Então, sob uma perspectiva completamente, assim, eu só penso em mim, vocês podem também defender uma redução da desigualdade. Porque a vida de vocês vai melhorar quando a dos outros melhorar também. Tá? Então, todas essas questões a gente aprende em história econômica, a gente estuda em história econômica e é isso. Acho que eu apresentei mais ou menos tudo. Perguntas, comentários, questionamentos. Eu vou parar de compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui o que perguntaram. Então, podemos dizer que o mundo não mudou toda a sua matriz energética para uma fonte renovável, por exemplo, por pressões de instituições? Essa é uma grande questão. Na margem, não. Né? Ou seja, a gente tem evidência, por exemplo, que, primeiro, por que o mundo não mudou para questões renováveis ainda? Porque até 15 anos atrás elas eram menos eficientes, por isso. Então, se a gente substituísse há 15 anos atrás toda a energia, por exemplo, nuclear, por energia eólica e energia solar, ia faltar a luz, por isso. Né? Porque essas energias eram muito menos, continuam sendo, né? Muito menos eficientes do que energias mais eficientes. Então, em termos de custo, era muito caro. Agora, o custo dessas energias renováveis está caindo. Mas daí é o seguinte, quem não está no mercado de energias renováveis vai tentar bloquear essas energias. É assim que funciona o mundo, né? Então, assim, é por isso que pensar em instituições importa, porque se eu tenho grupos de lobby que são contra essa mudança e eles são poderosos o suficiente para fazer pressão contra essas mudanças, essa mudança vai ser retardada, ela vai ser muito mais, ela vai ocorrer muito posteriormente do que ela deveria acontecer. Então, é óbvio que instituições importam, mas instituições não são a única coisa. Preço importa. Enquanto energia renovável for mais caro, ninguém vai adotar em larga escala. Elas têm que ser eficientes. Né? A gente está aqui num curso de economia também. Não é o que a gente gostaria que fosse. Né? Não é uma questão normativa essa. Deixa eu mais aqui. Uma dúvida não muito a ver com a aula. A inflação de 5% hoje não é a mesma inflação de 5% de 20 ou 30 anos atrás? Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas eu poderia responder que não, por uma questão muito prática. Porque a forma como a gente calcula inflação ao longo do tempo muda. Então, a cesta de consumo ela não é a mesma, então, estritamente, não é a mesma inflação. O que poderia reduzir a desigualdade? Bom,
Várias coisas. Depende do contexto histórico de cada país. Mas essa literatura sobre instituições, ela não tem nada novo, né? Ela é uma releitura sobre o liberalismo do século XVIII e século XIX. Os argumentos são os mesmos, os textos são inacreditavelmente mesmo. Assim, se vocês, para quem já leu alguma coisa do institucional, por exemplo, o texto do North e Weingast, ou Acemoglu Johnson Robinson, leiam Alex Tocqueville, leiam século XIX, leiam John Stuart Mill, leiam Condorcet, que eu citei para vocês. Tá lá, limites de poder, baixa desigualdade, defesa de direitos da propriedade. É a mesma coisa, pessoal. Tá? É a mesma coisa, só que agora tem um componente empírico junto aqui, né? Então, assim, como é que a gente pode reduzir a desigualdade? A defesa clássica, que eu vou fazer aqui, que é o mesmo do Condorcet ao Acemoglu, é oportunidades. A coisa mais básica é, a gente não vai ter uma sociedade decente enquanto a gente não der para as pessoas oportunidade. E o que significa dar oportunidade? A primeira é mostrar para elas o conjunto de escolhas que elas podem ter. O que significa isso? Uma pessoa que nasceu na pobreza, que nasceu sem referência alguma, ela nunca vai achar que ela tem o direito a ter educação, por exemplo. Ela nunca vai se achar no direito de pensar que ela tem o direito de ter uma vida melhor. Ou seja, quais são os caminhos de eu ter uma vida melhor? É dar esse conjunto, é uma visão meio Amartya Sen, assim, né? De capabilities. E como é que a gente faz isso? A coisa mais básica é dando educação de qualidade para as pessoas. A gente tem evidência de que educação básica é uma coisa muito potente. Então, qual é que é a resposta? De novo, não tem solução mágica. A solução, a gente tem que pensar política pública agora para daqui a 40 anos, pessoal. O que significa isso? É defender educação básica mais forte, de melhor qualidade para as pessoas que precisam mais. É isso. Isso é uma coisa tão... A gente tem tanta evidência para isso que chega a ser até cansativo falar um negócio desse. A gente não tem essa prioridade em muitos lugares. Então, esse seria o principal, a primeira coisa. A outra coisa é o seguinte, é o inverso disso, né? É parar de subsidiar quem não precisa. Por que o Brasil é uma fábrica de desigualdade? Porque o Brasil subsidia quem tem dinheiro. Vocês não precisam ser um marxista revolucionário para querer extrair a renda das classes ociosas lá, meio Veblen também, assim. Vocês só precisam dizer o seguinte, parem de subsidiar gente rica. Se eles pagarem a mesma coisa com a sociedade, tá beleza, e já reduz a desigualdade. A gente sabe por que a gente sabe disso? Porque isso aconteceu no Japão e em vários países envolvidos no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem evidência para isso. Isso não aconteceu no Brasil. É por isso que a desigualdade no Brasil não caiu pós-Segunda Guerra Mundial, que nem em vários países do mundo. Não é penalizar, é deixar todo mundo num plano minimamente igual. Quem é que historicamente tem acesso à universidade no Brasil? De graça, sustentada pelo resto da população. Gente rica. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, nunca paguei nada na minha vida. Dei 200 bolsas na minha vida. E eu sou privilegiado. E as pessoas que precisariam disso nunca pensaram que elas poderiam ter acesso a esse tipo de coisa. Tem gente que nem sabe que universidade pública é de graça. Então, assim, tem tanta coisa básica que a gente pode fazer que... Mas, de novo, é longo prazo. Quem acha que tem solução no curto prazo é revolucionário. E a gente tem evidência histórica que revoluções não dão muito certo. Tá? Tá. Tem muita coisa aqui, eu já me perdi. Deixa eu responder mais uma aqui e deu. O sistema político hoje parece incentivar medidas de curtíssimo prazo, olhando apenas para o seu próprio mandato, que resultam em instabilidade. Né? Sim, esse é um problema histórico e institucional. Né? O que fazer em relação a isso, não faço a mínima ideia. Mas eu posso sugerir depois alguns textos para vocês pensarem esse problema em termos históricos. Ou seja, quando a gente tem um sistema tão concentrado que o topo ele é completamente predatório. Né? Ou seja, eu não tenho um regime de crescimento econômico, eu tenho um regime onde o bolo está fixo.
E daí é uma disputa de quem vai pegar a fatia maior do bolo. Esse regime predatório, ele obviamente, por questões aritméticas, ele não é sustentável no longo prazo. E o Brasil está estagnado muito porque a gente está preso no equilíbrio desse regime predatório de recursos. A gente tem que criar uma sociedade mais homogênea. De novo, esse é o grande debate do liberalismo desde o final do século XVIII. A gente está preso no mesmo debate desde aquela época. Tá? Percebam, esse é o debate do liberalismo, né? É criar oportunidades. Né? Quem acha que debate do liberalismo é ter governo zero, é que nunca leu absolutamente nada na vida. Tá? É isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu convença pelo menos 3 alunos aí para a gente manter essa média a fazer economia. E é isso. Posso ir embora, Leão? Posso almoçar? Pode. Tá. Obrigado, professor. Tá, tchau. Obrigado pela aula, Tchau. professor. Obrigado, Thales. E aí, galera? Boa aula. E aí, gostaram? Eu vou cometer uma almoçada ali também. Abraço. Encham um buchinho aí, gente. Não se faz economia de buchinho vazio. Esse é o ótimo, né, da economia, né, mano? É fazer as pessoas comerem mais, né? Não sei se fazer as pessoas comerem mais. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, William. Também, gente.